Fala, meus amigos! Como vão? Tudo certo por aí? Não, hoje é dia de vídeo, evidentemente. Marcelo Duó falando de narração esportiva e falando dos nossos desafios de carreira, né? Para você que é narrador, narradora, está começando, quer começar, é estudante de jornalismo, enfim. Esse é o canal para falar sobre narração e ouvir sobre narração esportiva. Sou locutor da Rádio Band News FM e também da Rede TV, o narrador titular dessas duas grandes casas. E o assunto deste vídeo é: como eu faço para vencer na carreira de narrador esportivo? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Que todo mundo quer saber a resposta. A ideia desse vídeo é responder essa pergunta? É e não é. É porque tenho uma certeza que esses 21 anos quase de profissão me deram em relação ao que é a nossa área hoje, e o que sempre foi, na verdade, mas o que é a nossa área hoje. E uma certa incerteza, por isso que porque eu não sou a mãe de Ná, né? Cada um tem uma história e às vezes você traça um planejamento para sua carreira e as coisas acontecem de uma outra forma. Então é importante para a gente ter isso em perspectiva. Esse vídeo sai de uma conversa que a gente teve na nossa comunidade, na live exclusiva para os membros da Liga dos Narradores, que está aqui no QR Code, a melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. A gente estava conversando um pouco antes de eu gravar esse vídeo aqui sobre aquilo que é a carreira do narrador esportivo. A carreira do narrador esportivo, a gente pensa e a gente foi formado para, de alguma maneira, se entender dentro da carreira como alguém que precisa narrar de forma mais perfeita possível para alcançar o topo da profissão. E o que é o topo da profissão hoje, né? 2025. O topo da profissão hoje é você ter um contrato, ter um salário fixo, estar numa plataforma que te permita narrar grandes eventos, estar em finais de campeonato, fazer os clássicos, narrar os jogos grandes, jogos da seleção brasileira. É aquilo que todo narrador, toda narradora almeja para a sua vida, e você tem locais específicos muito pouco numerosos para que você alcance isso. E aí a gente foi criado, né, na faculdade, nos cursos de rádio, no que todo mundo sempre fala, né? Para você. E é aquilo que é meio instintivo, de uma coisa de mérito que a gente costuma ter dentro de nós e que não necessariamente é a realidade. A gente diz assim: o melhor narrador terá as melhores vagas. Isso é relativo, por dois motivos. Primeiro, o que é um bom narrador para mim não vai ser um bom narrador para você. O resultado do trabalho de um narrador esportivo, ele cai no limbo do gosto pessoal da audiência. E também do contratante, né? Tem isso. Tem a questão do perfil de transmissão, o perfil daquela emissora, o perfil daquele produto, daquele campeonato, a linguagem específica daquela mídia, se é rádio, se é TV, se é internet, que público está ali. Então, ser um bom narrador de rádio, um grande narrador de rádio, não necessariamente vai fazer de você um grande narrador de televisão. Um grande narrador de televisão não necessariamente será um grande narrador de streaming. E isso não, eu não estou falando de identificar corretamente o jogador, ter o ritmo correto, dialogar com a imagem, que é aquilo que a gente sempre diz nas aulas que estão lá na plataforma da Liga dos Narradores, né? Ter uma boa dicção, falar corretamente as palavras, ter um texto criativo, dar emoção, são as coisas técnicas da narração esportiva. Tudo isso é uma commodity. O que é uma commodity? É uma coisa que é meio que igual para todo mundo, é igual grão de soja, grão de milho, arroz. É um produto que não tem diferenciação em si. Você consegue ver quem tem essas qualidades e quem não tem essas qualidades. E eu vou dizer para vocês com toda certeza, quem não tem minimamente essas qualidades, não precisa ser todas necessariamente, mas quem não tem nenhuma, dificilmente chega. Chega para competir. Imagine o mercado da narração esportiva como uma grande pirâmide, como qualquer outro mercado, né?
Você tem uma galera, muita gente fazendo web rádio, canal no YouTube, taranã, gente que está começando, que não tem acesso a conhecimento e taranã, mas que está ali remando, aprendendo, ganhando experiência, fazendo, porque a narração também é fazer, você vai fazendo, vai pegando a manha, vai treinando, observando, quem for mais esperto, mais estudioso, avança mais rápido e tal. E você chega num platô ali. Esse platô pode ser agradável, pode ser bom, você começa a se destacar, você começa a se destacar como um narrador correto. Hoje, o narrador correto, só correto, ele vai ter limitações. Por quê? Porque hoje a narração esportiva não é mais o grande diamante da comunicação do esporte. Não é mais. A gente viveu um período, principalmente a era Galvão Bueno, que sinceramente acho que ela está encerrada, de um narrador esportivo glamuroso, que é uma figura nobre dentro da transmissão esportiva, que era o grande comandante de um grande produto, que é o evento esportivo, é ali a cara da televisão, do rádio. Existe um poder ali na narração principalmente de televisão, mas de rádio também, na figura do narrador como uma coisa impoluta, normalmente ligada a poder, riqueza, liderança e tal. Sempre foi essa figura do narrador, o cara famoso que trabalha com a paixão dos torcedores, que as pessoas vão lá, tiram foto ou criticam, mas está sempre ali na boca do povo e tal. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim porque você tem muito mais plataformas, você tem muito jogo passando na televisão de qualquer esporte, você tem muito mais gente fazendo. Então, você passa a não ser visto e possivelmente não é lembrado também se você for apenas um narrador correto. Um narrador, para ter um destaque hoje, dentro desse cenário, ele vai precisar de algumas coisas fundamentais. E a primeira delas é saber se comunicar e se posicionar. O que eu quero dizer com isso? Que o narrador, por si só, ele não vai chegar. Um narrador correto, ele vai ter, que não se posiciona na internet, que não gera conteúdo, que não tem uma grande quantidade de seguidores, que não tem um carisma diferente, que não tem uma marca profissional delimitada dentro do mercado, e ele é apenas um bom narrador, ele vai ficar estagnado. Ele vai ficar estagnado. E é importante que vocês entendam hoje como é que funciona mais ou menos esse processo, né, de contratação. Porque muita gente, e pô, eu já fiz isso, embora graças a Deus nunca tenha precisado efetivamente, né, as vagas que eu consegui, os lugares que eu consegui trabalhar, 95% das vezes eu fui chamado para fazer, porque é assim que funciona. Quando você tenta muito, fica ali, manda um currículo, manda um negócio, tal, manda um portfólio, para alguém que não está procurando um narrador, você vai entrar numa fila, numa vala comum, da qual dificilmente você vai sair, a não ser que seja alguma conjuntura do universo e for o seu momento ali. Normalmente, o que acontece é o contrário. Os gestores, aqueles que contratam os talentos, precisam de alguém. Eles vão ao mercado e eles vão olhar o que a gente faz na internet. Então, se você tem um bom perfil nas redes sociais, se você tem um perfil trabalhado para aquilo que é a sua marca profissional, que não é narrar gol bonito. Narrar a sua marca pessoal pode ser uma emoção acima do tom ou uma narração mais classuda. Uma marca pessoal sua pode ser o conteúdo que você agrega à narração esportiva. Faço parte de um nicho que narra esportes radicais, então essa é a minha galera, eu falo com essa comunidade aqui. Então, se alguém precisar, vai buscar nesses nichos. Eu sou um narrador multiesportivo, que não é uma coisa comum, é um pouco do meu caso, faço qualquer coisa, tal, qualquer esporte. Então, um cara útil dentro dessa utilidade
vão lembrar de pessoas que narram vários esportes, o Marcelo Duó vai estar na lista. Ou, enfim, eu preciso de um narrador jovem, que seja muito criativo e bem-humorado. Se você tem essa marca, eles vão chegar até você. Eu preciso de um narrador mais sóbrio, porque o meu público é um público mais sóbrio e tal. Isso é marca pessoal. Isso você traz na transmissão, mas você tem que construir no dia a dia dos seus espaços digitais. Porque eles vão olhar e eles vão olhar vocês durante um tempo. Porque a nossa carreira não é uma foto, a nossa carreira é um filme. Então eles vão olhar um trecho desse filme para saber se a gente é regular, se a gente é constante, se a gente evolui, se a gente está ligado no movimento do mercado, se a gente, né, como é que a gente encara a nossa profissão, como é que a gente performa nas transmissões. A gente tem uma maneira regular de performar nas transmissões? Pô, esse cara tem. Então, dentro desse perfil que eu quero, tem esse cara aqui que tem regularmente boas transmissões. Vou passar a mão no meu telefone e falar: escuta, você conhece fulano? Conheço. Como é que é esse cara? Esse cara é legal? Esse cara trabalha bem? Esse cara é de equipe? Esse cara pá, 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 pá. E aí ele vai juntar a avaliação da tua carreira, da tua performance, com aquilo que falam de você, e aí eles vai até você. Ou não. Então é sobre isso, gente. Por que esse vídeo é muito importante? Porque esse vídeo não é sobre narrar. Pô, Marcelo, mas você tem uma liga que ensina as pessoas a narrar bem e tal, e você está falando que não é sobre narrar? É, porque narrar é o ponto de partida. Se você nem tem o ponto de partida, não dá para você concorrer. Entendeu? Então, o que eu quero com a Liga dos Narradores é fazer com que a maior parte das pessoas possível, os jovens principalmente, mas não só, quem trabalha, as meninas, para que todos vocês cheguem a esse ponto de partida. Porque a partir daí, vocês vão precisar dessas coisas que eu disse para, dentro de um caldeirão com muitos ingredientes, ser uma borbulha que alguém vai olhar e falar: ah, deixa eu pegar esse tomate aqui. É sobre isso. Então, meus amigos, lógico que não tem receita pronta. Eu falar isso de frente para trás é fácil, né? Porque eu fiz uma trajetória profissional para chegar aqui num outro momento da comunicação. Mas no momento que, na verdade, era a criação do que se vive hoje, né? Que é o início do streaming, a comunicação, não, a transmissão esportiva de forma mais digital. Eu peguei o início disso e isso me trouxe até aqui, né? Também, assim como o rádio. Mas eu só cheguei à Band News FM, eu só hoje tenho a confiança da Rede TV para ser o narrador principal da casa, além do conhecimento que meus chefes têm de mim já de algum tempo, 10 anos de Rede TV, 5 anos de Band News FM, de uma evolução profissional minha, também na narração, mas principalmente fora da narração. E isso é importante que vocês tenham na cabeça, para que vocês não se frustrem, para que vocês não batam com a mão em ponta de faca, não tentem por um caminho errado que vai só atrapalhar mais ainda a trajetória de vocês. Façam o seu trabalho dentro e fora da narração para construir uma marca pessoal. Construindo uma marca pessoal competente, consistente, interessante, atrativa, vendável, você vai ter mais chance. Quero saber o que você pensa disso. Comenta aí se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Quanto mais joinha, mais gente vê a gente. Eu agradeço muito a sua colaboração. Espero você num próximo vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal do Caçapa. Aquele abraço.